Quinto sinal vai marcar 8 horas da manhã. Hoje é quarta-feira, 21 de abril de 2021. Hoje é feriado nacional de Tiradentes, né? O Zé Paulo de Andrade falava, viu, Thaís, no Pulo do Gato nesse dia o seguinte: hoje é o dia da morte dos 3 T's. Tiradentes, Tancredo e o Tele Santana. 3 personalidades que faleceram nessa data. Claro que o Tiradentes é o motivo do feriado nacional de hoje. Mas isso pouco importa para quem está nesse momento no transporte público da maior cidade do país. Feriado, numa quarta-feira, no meio de uma pandemia. Será que as variantes que envolvem esse feriado, com F minúsculo, têm e foram observadas pelas autoridades aqui de São Paulo? O transporte público está lotado desde as primeiras horas da manhã. No Pulo do Gato aqui da Rádio Bandeirantes, nós recebemos inúmeras mensagens de ouvintes em plataformas lotadas, inconformados até, porque muita gente saiu de casa imaginando, hoje a situação vai estar um pouco melhor, né? Feriado. Que nada. O transporte público está abarrotado. Estação da linha 9 Esmeralda, estações da linha 11 Coral, estações do metrô, coletivos, alguns ônibus aí, ouvintes também mandaram pra gente mensagem cedo. Nós estamos vendo as imagens aí, pra quem tá acompanhando pelo YouTube, né? Das fotos que foram registradas pelos nossos ouvintes dentro do transporte público nesta manhã. E aí fomos atrás das explicações. O que nós descobrimos? Que as estações do trem e do metrô em São Paulo estão operando com intervalo reduzido, porque hoje é feriado, como acontece em todos os feriados. Os trens estão com a circulação de domingo, porque hoje é feriado. Ora, mas nós estamos no meio de uma pandemia, o comércio voltou às atividades agora. Alguém tinha dúvida de que o movimento ia estar intenso nessa manhã? E mesmo que não estivesse tão intenso como hoje, não era o caso de colocar um pouco mais de frota em circulação pelo momento em que estamos vivendo? As autoridades estão com os números nas mãos. Tanto é que em São Paulo, o rodízio municipal noturno está mantido apesar do feriado. O rodízio municipal de veículos hoje vai vigorar em São Paulo apesar do feriado. Então as autoridades se debruçaram sobre essa decisão. Olha, vai ser feriado quarta-feira, mas nós vamos manter o rodízio para evitar a circulação de pessoas no transporte público à noite, para que as pessoas possam se deslocar à noite dentro do seu carro. Então é previsível que nesse momento, em momentos de adversidade, nós precisamos tomar medidas excepcionais, nós vamos ter que tomar medidas que não são as medidas tomadas nos dias normais e nos dias dos feriados, quando não estamos no meio de uma pandemia. O que o poder público menos quer é o quê? Aglomeração de pessoas. E é o que está acontecendo hoje no transporte público de São Paulo. Na hora em que nós estamos comemorando os números no estado de redução de casos de Covid por causa da fase emergencial, por causa da fase vermelha, por conta de tudo aquilo que passamos nas últimas semanas. Nós vamos jogar tudo isso a perder por um feriado. Não dava para colocar um pouco mais de trem em circulação? Não dava para colocar um pouco mais de ônibus em circulação? Para dar um conforto para essas pessoas que estão saindo de casa porque precisam trabalhar. Ninguém está saindo de casa pegando o metrô para ir para a praia. Ninguém está saindo de casa às 5 horas da manhã para ir para a balada. As pessoas estão indo trabalhar, estão indo conseguir o seu sustento, né? E ninguém observou isso na Prefeitura de São Paulo e no governo do estado. Onde estão essas autoridades? Onde estão esses números, essas planilhas, essa recomendação que nós temos para as pessoas não se aglomerarem? É responsabilidade, sim, do poder público observar essa situação, que nós estamos cansados já de falar aqui nesse microfone. É dia após dia de transporte público abarrotado. As pessoas que já são levadas que nem gado por aí em tempos normais estão que nem sardinha enlatada agora dentro do transporte público. É de chocar o coração você acompanhar essas imagens chegando aqui no WhatsApp da Rádio Bandeirantes e esses relatos, né? Muitas vezes de pessoas que não têm o que fazer. Tem que entrar lá no transporte público, fazer o nome do pai, botar a máscara, passar o álcool gel e seja o que Deus quiser. Nós estamos atrás aí das autoridades aqui de São Paulo para tentar entender o que está acontecendo, se ninguém observou, se é isso mesmo, né? Se é isso mesmo. Feriado, é metade da frota e tá tudo certo e vamos que vamos, né? Não está correto isso. Não está correto, principalmente para aqueles que vêm
a público pedir para as pessoas o distanciamento social, né? Nós precisamos cobrar das autoridades explicações pelo que aconteceu nessa manhã no transporte público da maior cidade do país. Bom dia, Cláudio Humberto, e bom dia, Thaís. Bom dia. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Nesse campo aí do transporte coletivo, o fato é que quem decide sobre isso, né, Pedro, não anda de ônibus, não pega metrô. Quem decide sobre isso anda de helicóptero, anda de carro oficial, com motorista na frente, lendo o seu jornalzinho ou trocando mensagens pela internet. Se abstrai ali, o trânsito nunca é para ele um problema, nem muito menos a aglomeração. A gente percebe como, nas entrevistas que temos feito aqui, como as autoridades que tomam decisões sobre isso, inclusive no Comitê de Contingenciamento da Crise da Pandemia, como eles são absolutamente alheios a essa questão, como ficou demonstrado aqui numa entrevista recente de Patrícia Ellen, das mais poderosas e influentes integrantes desse Comitê de Contingenciamento de Crise. A gente perguntou sobre isso a ela e ela demonstrou nem sequer que tivesse pensado nesse assunto. Não é nem ela, nem, portanto, o Comitê de Crise, de Contingenciamento, né, que exatamente a questão da aglomeração do transporte coletivo, a baixa oferta de veículos e de vagões nos trens e metrô, colaborando gravemente para essa aglomeração. O meu destaque de hoje aqui é a realização amanhã em Washington, na capital dos Estados Unidos, da Cúpula do Clima, a qual comparecerá o presidente Jair Bolsonaro. Essa cúpula vai reunir cerca de 40 chefes de Estado e de governo, convidados pelo presidente norte-americano Joe Biden, e foram convidados exatamente para um evento ali em que todos, mas sobretudo Joe Biden, possam manifestar ali as suas preocupações ou seus compromissos com a defesa do meio ambiente. Tem havido uma enorme torcida de diversos setores do Brasil, há um consórcio aí de uns setores da mídia, mais o pessoal ativista, né, contra o governo e também de ex-ministros do governo Lula. Eles chegaram a produzir um documento, veja que coisa maluca, chegaram a produzir um documento fazendo um apelo ao governo norte-americano para não ajudar o Brasil na questão da cessão de vacinas em troca de compromissos do Brasil com a questão ambiental. Foi isso que motivou, inclusive, a carta recente do presidente Bolsonaro ao presidente Joe Biden, exatamente reiterando esses compromissos, etc. e tal. Essas celebridades ou subcelebridades da esquerda, ou do meio artístico e também da academia, todos eles ativistas políticos, pedem ao presidente norte-americano que não ajude o Brasil, que não ceda, portanto, vacinas para ajudar o Brasil. É impressionante, né? Só porque quem o solicita é o presidente Jair Bolsonaro. Mas apesar da torcida para que o presidente do Brasil passe vergonha em Washington, eu conversei com alguns diplomatas que são experientes, muito experientes nesse tipo de evento, e eles disseram que é possível que aconteça, mas é improvável que aconteça qualquer ato de hostilidade ou que coloque, eu me refiro ao ato de hostilidade na cúpula propriamente dita, né? Que coloque o Brasil na condição de vilão do meio ambiente. Até porque o Brasil tem números suficientes para mostrar que os vilões são outros, né? Como a gente sabe e tem sido divulgado até recentemente. A questão é que o protocolo é muito rígido, o protocolo desse evento, até porque para juntar 40 chefes de Estado e de governo, que são pessoas ocupadas, fazê-las se deslocar a Washington, num momento de pandemia grave como esse, para transformar aquilo ali numa coisa, enfim, meio sem controle, não dava. É tudo muito negociado, né? Esses encontros multilaterais são muito negociados entre os respectivos ministérios de relações exteriores. Cada um dos 40 presidentes terá apenas 3 minutos para falar. Será um discurso com duração máxima de 3 minutos e a avaliação é que essa limitação de tempo
não possibilita que o presidente aproveite ali para dar uma pernada no Brasil, né? A pessoa que estiver fazendo discurso. É muito pouco tempo para externar ou expor os próprios compromissos com o meio ambiente e, portanto, não haveria tempo para gastar contra o Brasil, até porque seria mesmo uma injustiça, né? O Brasil conserva quase 80% da floresta amazônica, conserva 65%, 66% de todos os seus parques e florestas originais. O Brasil tem muito a dizer sobre como somos e o que fazemos, né? O Brasil é responsável por 1,2% das emissões de gás carbônico. Estados Unidos e União Europeia são responsáveis por cerca de 70% das emissões de gás carbônico na atmosfera no planeta todos os anos. Portanto, assim, o Brasil tem autoridade sobre essa gente, né? Não é para chegar com o rabo entre as pernas, muito pelo contrário, nem muito menos sair com o rabo entre as pernas de um encontro como esse. Além do mais, além disso, não tem nada muito previsto. Esse evento foi está sendo organizado pelo governo americano para que o presidente Joe Biden, que acaba de assumir o cargo, assuma também um certo protagonismo nessa questão ambiental. É para isso que esse evento foi organizado. E ele convidou aqueles países que considera relevantes nessa questão ambiental, e o Brasil, é claro, não poderia estar de fora. O presidente Jair Bolsonaro será o 6º presidente a usar a palavra, e depois, até agora, embora hajam tratativas para isso, ainda não está definido uma reunião, um encontro bilateral entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, mas haverá aquela foto ali, né, aquela foto em que ficam todos juntinhos, como se fosse, ou com distanciamento, não tão juntos, ao final do evento, para marcar a presença de todos eles, etc. Fora disso, não há nada muito relevante, nem muito menos decisões importantes a serem adotadas nisso aí. É só para apresentação mesmo entre chefes de Estado e de governo, e para expor cada um deles por 3 minutos, como eu disse, os seus próprios compromissos com o meio ambiente. Agora, 8h11. Cláudio Humberto, Pedro Campos, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Queria chamar a atenção do nosso ouvinte por um levantamento que está sendo divulgado hoje. O ouvinte da Rádio Bandeirantes se lembra que há mais ou menos um mês nós entrevistamos aqui a empresária Luísa Trajano, falando pelo movimento Unidos pela Vacina. É um movimento da sociedade civil com empresários que tem como objetivo agilizar o processo de vacinação no país. O que diz esse movimento? Que a vacina está faltando para todo mundo e que empresários brasileiros nesse momento não têm muito o que fazer com a tentativa de ajudar o governo a antecipar doses de vacina. Isso não é com eles. É uma missão que não está na mão do poder privado, do setor privado nesse momento. Mas o que dizem esses empresários? Que eles podem sim ajudar entendendo quais são as dificuldades do Brasil na vacinação, não na obtenção da vacina, isso é o governo federal, mas na vacinação. Para a vacina chegar aos lugares em que tem que chegar, para a vacina ser conservada nos postos de saúde, para que ela seja aplicada com mais rapidez no braço de cada um de nós, cidadãos brasileiros. O que está faltando? Eu acho que isso aqui que a gente vai contar agora explica muito aquela disparidade de números entre doses disponibilizadas, doses distribuídas e doses aplicadas. Há um gap entre esses números, varia de dia para dia, mas tem sido na média de 13 milhões de doses, que já saíram, principalmente do Butantan, menos da Fiocruz, mas também, e que ainda não chegaram na ponta final. Por que isso está acontecendo? Bem, o Unidos pela Vacina perguntou para todas as secretarias de saúde dos municípios, um trabalho de formiguinha, já que são mais de 5 mil municípios no nosso Brasil, o seguinte: você, cidade, tem tudo que você precisa para vacinar a sua população? Você tem geladeira, você tem agulha, você tem avental no posto de saúde, você tem internet para que essa dose aplicada seja contabilizada pelo Ministério da Saúde? O que está te faltando? E esse questionário foi mandado para 5.569 cidades do país. Quase todas responderam, uma ou duas só ficaram de fora. Bem, o que se conclui? Que 40% dos municípios
não tem condições adequadas para armazenar a dose. Esse é o problema mais gritante nesse momento. Falta de geladeira com temperatura adequada, falta de caixa térmica para o armazenamento ali mais temporário da dose, termômetro, sala de vacinação. Tem lugar que respondeu que não tem pia com sabonete no posto de saúde. Posto de saúde sem lugar para lavar as mãos. São poucos, mas existem no Brasil. Isso explica muito o que acontece com a gente e mais do que chamar a atenção também para uma necessidade que já poderia ter sido atendida. Escuta, que prefeito de cidade não sabe que o posto de saúde da cidade dele não tem uma geladeira para guardar vacina? Será que não sabe? É isso mesmo? Chama atenção mais uma vez para essa bagunça administrativa que é o nosso país. Com quase 6 mil municípios, muitos deles sem nenhuma condição de continuar existindo administrativamente, porque não arrecadam nada e tem estruturas com secretaria, com câmara, com aspone disso, aspone daquilo, e que no posto de saúde não tem uma pia, não tem um frigobar para guardar a dose da vacina que está sendo distribuída. É bom saber também que existem grupos interessados em melhorar essa questão. Porque o problema existe. Se o poder público não resolve, se o prefeito dessa cidade não está nem aí, se o governador não está olhando, se o Ministério da Saúde não fez esse trabalho que deveria ter sido feito pelo Ministério e foi feito pela iniciativa privada, de perguntar um por um o que é que você precisa num momento como esse, é bom a gente saber que tem gente na sociedade civil se mexendo e também fazendo com que não só a informação seja coletada, mas que esses equipamentos básicos sejam doados por empresários locais para os seus postos de saúde. Isso aqui explica muita coisa do que acontece no nosso Brasil e é só um diagnóstico de tantos outros que a gente tem trazido aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. É um levantamento do Instituto Locomotiva que foi feito aqui junto com o Unidos pela Vacina e está sendo divulgado hoje, dia 21 de abril de 2021. O Pedro Campos, Cláudio... Oi, Cláudio. Assim, eu acho que são pessoas ricas essas, como é o caso da empresária Maria Luísa Trajano. São bilionários, né? Além de se interessarem pela identificação dos problemas, que eu acho que é amplamente meritório, como você destacou, Thaís, eis uma boa alternativa para que eles possam ajudar o Brasil, né? Se unirem para comprar e fazer essas doações. A capilaridade do Magazine Luiza, por exemplo, em todo o país, permite isso, né? Fazer doações, pelo menos naqueles municípios de situação mais crítica, doar geladeiras, né? E fazer, enfim, doar tudo o que for, inclusive pias, né? Instalação hidráulica, verificar. São iniciativas de que o Brasil necessita, aqueles municípios mais pobres, aqueles mais distantes, né? Há municípios em situação falimentar, né? No país todo, a gente tem tratado desse assunto aqui. E, portanto, seria uma boa medida, uma boa iniciativa desse grupo de empresários aí que fazem parte da iniciativa Todos pela Vacina, fazerem essa doação. É verdade. Cláudio, agora, os ouvintes hoje aqui da Rádio Bandeirantes, contando com mais detalhes aquela situação que o Pedro Campos descreveu logo na abertura do Jornal Gente. Transporte público em São Paulo, lotado no feriado de Tiradentes. Pedro, algumas cidades da região metropolitana de São Paulo não fizeram feriado hoje, anteciparam. A capital paulista não. A capital paulista antecipou apenas os feriados municipais. Mas alguns municípios no ABC, por exemplo, anteciparam também o de Tiradentes. É uma bagunça o que aconteceu com o feriado. Cada cidade criou a sua regra e hoje existem municípios que estão funcionando normalmente e são colados em São Paulo. O ouvinte falando conosco aqui pelo nosso WhatsApp, que é esse. 11 999 048756. Bom dia. Hoje, no meu caso, eu tive que pegar 2 ônibus, porque não tinha ônibus na minha linha. O primeiro ônibus que foi aparecer foi depois das 6 horas da manhã, sendo que eu pego 5h15. Que falta de respeito com a gente. Que é o Reginaldo de Osasco. Bom dia a todos. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Ô Pedro, hoje não é feriado não, ele foi antecipado.
Então o pessoal foi trabalhar normal hoje. E as empresas de ônibus, metrô e trem tirou os carros de rua. Elas estão dizendo que é feriado, né? Mas esse feriado já foi juntado lá atrás. Bom dia, Isildo de São Bernardo do Campo. Bom dia, Cláudio, Thaís e Pedro. É triste o que ocorre no Brasil, no transporte público, na vacinação, nas políticas públicas. Isso começa lá do governo federal e vem até os governos municipais. Nós éramos para ser o primeiro em vacinação, o primeiro a tomar cuidado com o transporte público. Um abraço e bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, pessoal da Rádio Bandeirantes, disse da freguesia do Ó. Concordo com você plenamente, Thaís. Está uma bagunça. Cada lugar faz o que quer, do jeito que quer, sem nenhuma coordenação e orientação para a população. Bom, tá aí. Em relação ao ouvinte só que falou do feriado, né, Thaís? Esse feriado de Tiradentes, ele não foi um feriado antecipado. Os feriados antecipados foram de Corpus Christi e também o feriado da Consciência Negra, além do feriado do dia 25 de janeiro, né? Do ano que vem. São Paulo. Agora, São por Paulo. exemplo, em Santo André, Pedro, o município antecipou o feriado de Tiradentes, em Santo André. Antecipou o aniversário de Santo André, Tiradentes, Corpus Christi E Riacho Grande e também, se eu não me engano. 9 de julho. Não era um município, não era um feriado para ser antecipado pelo município, porque não é um feriado municipal. Isso. Mas antecipou. Então, o fato é que hoje, por exemplo, em Santo André, grande cidade do ABC, não é feriado. Entendeu? De Riacho Grande, Rio Grande da Isso. Serra. Chegou aqui no Pulo do Gato também esse tipo de informação. Mas São Paulo, né, a capital paulista, onde está aí a grande massa, nós não tivemos antecipação desse feriado. Claro que as pessoas dependem do transporte público para se deslocar. Se ela trabalha numa cidade aí como Santo André, ela precisa chegar até o trabalho, né? De qualquer forma, isso devia ter sido pensado, né? Nós estamos num momento de excepcionalidade, como eu disse aqui na abertura do programa. Não dá para seguir aquela regra. Ninguém está seguindo a vida normal, né? E é dever, sim, da autoridade pública observar esse tipo de questão. Observar que é preciso ter, ainda que num sábado, num domingo, uma frota maior para dar um conforto maior para as pessoas e evitar a aglomeração, porque a aglomeração, segundo essas próprias autoridades, que acaba levando a um número maior de internações, de mortes e os problemas todos que sofremos na pandemia do coronavírus. Agora 8 horas e 21 minutos. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Fala, Cláudio. Aqui em Brasília, a frota de ônibus está funcionando 100% desde o primeiro dia da pandemia, lá no ano passado. É uma coisa que acaba elevando o custo. O transporte no Brasil, o transporte público é subsidiado, né? Portanto, isso é dinheiro público que está sendo aplicado, mas tem sido feito esse esforço aqui do governo local no sentido de obrigar as empresas a manter toda a frota, 100% da frota. Nunca parou de funcionar. Durante os períodos mais agudos de lockdown, né, de isolamento, etc., os ônibus circulavam praticamente vazios, mas circulavam. Não, exatamente para permitir não só a mobilidade das pessoas, as pessoas que eram aquelas poucas pessoas nos momentos mais agudos, né, da crise, que eram autorizadas a trabalhar, precisavam de transporte público e não podiam aglomerar. Então foi feita essa determinação. Eu não consigo enxergar a dificuldade da Prefeitura de São Paulo, a mais rica prefeitura do país, ou o governo estadual, o mais rico governo estadual do país, de promover esse tipo de situação, de manter metrôs, trens e ônibus com toda a sua capacidade operacional em funcionamento. Mas é aquilo, quem decide sobre isso, né, não está nem aí. São pessoas que não usam ônibus, nunca usaram. Muitas delas não sabem como é que é a configuração interna do ônibus, onde é que fica a catraca, se fica perto da porta traseira, da porta dianteira. Não sabe nada, né? Não faz a menor ideia, né, do que significa usar transporte público todo santo dia para exercer o seu direito de ir e vir. É uma tristeza que isso aconteça, mas é preciso colocar, e não apenas em ocasiões excepcionais, mas todos os dias, de segunda a segunda, enquanto houver pandemia, os ônibus e metrô funcionando a pleno vapor, com toda a sua capacidade, vai exatamente diminuir a aglomeração, que em muitos casos é inevitável. 11 999 048756